Bom dia. E vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui, que página que a gente está. 94 do livro físico. Vocês forem abrindo aí os PDFs, aí vocês colocam para mim. E a gente vai começar da parte F, os sentimentos éticos no sonho. Beleza? Todo mundo se achou aí? Podemos. Sim. Ora lá. Por motivos que só poderão se tornar compreensíveis, eu falo assim, toda vez não vou encher a Lise pedindo para ela ser ajudante do dia. Aí eu começo a ler, começa a aparecer e de solicitação. Lise, de novo, pode? Tá, peraí, porque senão eu me perco. Cadê? Ué, hoje não tá aparecendo? Acho que foi, né, Lise? Por motivos que só poderão se tornar compreensíveis depois que se tome o conhecimento de minhas próprias investigações sobre o sonho, separei do tema da psicologia do sonho o problema de saber se e em que medida as disposições e sentimentos morais do estado de vigília se estendem à vida onírica. Não se estendem, né? Verdade seja dita. Não se estendem. Deparamos aqui com a mesma contradição nas exposições dos autores que verificamos com surpresa no caso de todas as demais funções psíquicas. Alguns afirmam que o sonho ignora as exigências morais, enquanto outros declaram com a mesma firmeza que a natureza moral do ser humano persiste na vida onírica. O que vocês acham? Porque, assim, eu acho que não tem moralidade no sonho, que a galera sonha coisas que não faria, né? Mas vamos ver, cara. Acho que. Bom dia, Carol. A evocação da experiência onírica de todas as noites parece colocar a primeira afirmação acima de qualquer dúvida. Diz Jensen. Também não nos tornamos pessoas melhores e mais virtuosas no sonho. Antes, a consciência parece calar-se nos sonhos, pois não sentimos empatia e cometemos os piores crimes, como roubo e assassinato, com total indiferença e sem arrependimento. Pois é. Hadstock escreve: é preciso levar em consideração que as associações e conexões são efetuadas no sonho sem nenhuma participação da reflexão e da razão, do gosto estético e do juízo moral. O juízo é extremamente fraco, predomina a indiferença ética. Volquete opina: como todos sabem, o sonho se mostra particularmente desenfreado na questão sexual. Assim como o próprio sonhador se mostra imprudente ao extremo e perde qualquer sentimento e juízo moral, ele vê também todos os outros, e até mesmo as pessoas mais veneradas, envolvidas em atos aos quais ele, em estado de vigília, jamais ousaria relacioná-los, nem mesmo em pensamentos. O contraste mais agudo com isso é formado por declarações. Oi? Tem que página, por favor. No físico. Do físico está na página 95, primeiro parágrafo. Tá bom, obrigada. Imagina. O contraste mais agudo com isso é formado por declarações como a de Schopenhauer, segundo a qual cada um age e fala nos sonhos em perfeita conformidade com seu caráter. Fischer afirma que os sentimentos e aspirações subjetivos ou os afetos e paixões se manifestam na arbitrariedade da vida onírica, que as peculiaridades morais das pessoas refletem nos seus sonhos. Hafner escreve:
Fora raras exceções, uma pessoa virtuosa será virtuosa também no sonho. Ela resistirá às tentações, ao ódio, à inveja, à ira e aos vícios. O homem do pecado, porém, encontrará também no sonho as imagens que via no estado de vigília. É só santo, deve ser esse daqui, né, que resiste a tudo isso. A gente, no caso, não está resistindo. Não tá dando para resistir a tanta coisa assim, até no sonho. Imagina, gente. Pelo menos sonhar, a gente, né? Deixa a gente livre aqui para sonhar o que puder. Porque não é nem o que quiser. É que nem direito de escolher a gente tem. É bem naquilo. Vamos vendo que a gente vai sonhando aí o que dá. Ai, viu? Shows afirma, no sonho está a verdade. A despeito de todo mascaramento, altivo ou humilde, reconhecemos nosso próprio eu. Que também não é bem assim, né, gente? Vamos lá, porque às vezes a gente sonha as coisas que a gente não faria de fato. É que o sonho, ele dá a possibilidade de você fazer sem nenhum tipo de consequência. Se vocês lerem O Mal-Estar na Civilização, Freud fala muito sobre isso, dessa questão de que a gente tem as pulsões e elas ficam ali, né, funcionando todos os dias, em todos os momentos, 24/7, e são elas muitas vezes que determinam ali o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. Existe esse jogo aí que a gente faz, e às vezes, muitas vezes, pensar, sonhar, elaborar dessa forma é o que impede a gente de fazer as coisas na realidade, né? É uma via que você tem, muitas vezes, até de contenção, porque no sonho, se tu mata alguém, acordou vingado. Né? Tu não precisa, de fato, ir lá e fazer mal para alguém. Às vezes o sonho dá conta de você explorar a raiva que você está sentindo. Isso não é sobre caráter. Acho que sentimento é muito associado à questão de caráter, né? Se você sente inveja, você é ruim. Se você sente raiva, você é ruim. Você não é uma pessoa virtuosa. Então, ninguém é, né? Tão virtuoso assim. O homem honesto não consegue cometer um crime desonroso, nem mesmo no sonho. Ou, caso ocorra, ele se desespera com isso, como algo que é estranho à sua natureza. Então, não é estranho à nossa natureza. O imperador romano que mandou executar um súdito, porque este sonhara que cortava a cabeça do imperador, não estava tão errado quanto possa parecer, ao justificar seu ato, afirmando que quem assim sonhava teria pensamentos semelhantes também no estado de vigília. Por isso, quando falamos sobre algo que não encontra espaço em nosso íntimo, dizemos: eu não imaginaria isso nem nos meus sonhos. Platão, por sua vez, afirma que os melhores homens são aqueles que apenas imaginam no sonho o que os outros fazem no estado de vigília. Aqui já começou a ficar mais interessante. Já ideia melhor. Ai. Faf diz, modificando um provérbio popular. Conta-me durante algum tempo aquilo que sonhas e eu te direi como é teu íntimo. O pequeno escrito de Hildebrandt, do qual citei tantas passagens, é e contribuição formalmente mais perfeita e mais rica em pensamento para a pesquisa dos problemas do sonho que encontrei na literatura, concentra seu interesse no problema da moralidade no sonho. E também para Hildebrandt vale a regra: quanto mais pura a vida, mais puro também o sonho. Quanto mais impura aquela, mais impuro também este. A natureza moral do ser humano persiste também no sonho. Enquanto o erro de cálculo mais evidente, a mais romântica subversão da ciência, o mais cômico anacronismo não nos ofende ou provoca nossa suspeita, jamais perdemos de vista a diferença entre o bem e o mal, entre justiça e injustiça, entre virtude e vício. Por mais que desapareça nas horas do sono aquilo que se passa conosco durante o dia, o imperativo categórico de Kant nos persegue como um companheiro tão inseparável que não nos livramos dele nem mesmo no sono.
Isso, porém, só pode ser explicado pelo fato de que o aspecto mais fundamental da natureza humana, a essência moral, se consolidou demais para ainda participar do efeito da agitação caleidoscópica ao qual estão sujeitos no sonho a fantasia, a razão, a memória e outras faculdades do mesmo nível. No decorrer da discussão sobre o tema, apareceram curiosas mudanças de posições e incoerências nos dois grupos de autores. A rigor, para todos aqueles que acreditam que a personalidade moral do ser humano se dissolve no sonho, essa declaração deveria marcar o fim de seu interesse pelos sonhos imorais. Poderiam rejeitar a tentativa de responsabilizar o sonhador por seus sonhos, de inferir uma tendência má de sua natureza a partir da perversidade de seus sonhos, com a mesma tranquilidade com que rejeitam a tentativa aparentemente equivalente de demonstrar a falta de valor de seus desempenhos intelectuais com base no caráter absurdo de seus sonhos. Os outros, para quem o imperativo categórico se estende também aos sonhos, deveriam aceitar sem restrição a responsabilidade por sonhos imorais. Apenas seria de desejar que seus próprios sonhos de natureza abjeta não os levem a duvidar de sua firme crença na própria moralidade. Parece, contudo, que ninguém sabe com muita certeza em que medida é bom ou mal, e que ninguém pode regenerar a lembrança dos próprios sonhos imorais. Pois, a despeito daquela oposição na avaliação da moralidade do sonho, em autores de ambos os grupos, há esforços para esclarecer a origem dos sonhos imorais. E assim se desenvolve uma nova posição, conforme essa origem seja buscada nas funções da vida psíquica ou em danos feitos a esta por causas somáticas. Então, a força imperiosa dos fatos reúne tanto os defensores da responsabilidade como os da irresponsabilidade da vida onírica, no reconhecimento de uma fonte psíquica especial para a imoralidade dos sonhos. Mas todos os que sustentam que a moralidade persiste no sonho evitam assumir a responsabilidade plena por seus sonhos. Hafner afirma: não somos responsáveis pelos sonhos, porque nosso pensamento e nossa vontade são despojados do fundamento sobre o qual a vida possui verdade e realidade. É justamente por isso que nenhuma vontade ou ação onírica pode ser virtude ou pecado. No entanto, o ser humano é responsável pelo sonho pecaminoso na medida em que o causa indiretamente. Cabe a ele a obrigação de, assim como no estado de vigília, purificar moralmente a sua alma, principalmente antes de adormecer. Olha a higiene do sono. A análise dessa mistura de recusa e aceitação da responsabilidade pelo conteúdo moral dos sonhos é bem mais profunda em Delbrecht. Após argumentar que o modo dramático da representação onírica, a concentração dos mais complicados processos mentais num espaço temporal mínimo e a desvalorização e mistura dos elementos representacionais no sonho, reconhecidos também por ele, devem ser levadas em conta na aparência imoral dos sonhos, ele confessa que existem objeções das mais sérias à tentativa de negar toda a responsabilidade por pecados e culpas oníricas. Quando queremos refutar de modo decisivo qualquer acusação injusta, sobretudo aquela que se refere às nossas intenções e atitudes, costumamos recorrer ao provérbio: isso não passaria pela minha cabeça nem em sonho. No entanto, expressamos com isso, por um lado, que consideramos a região dos sonhos a mais remota, a última em que somos responsáveis por nossos pensamentos. Porque lá eles apresentam um vínculo tão fraco e frouxo com o nosso ser verdadeiro que dificilmente os consideramos ainda nossos. Acho que, na verdade, é o contrário, né? Porque não entra nesse lugar de ser tão pouco da gente, é que, na verdade, é muito da gente. Muito
sem a repressão toda que a gente vai se impor, né? Então não tá longe, não, tá bem perto de quem a gente é. Né? E aí, de quem a gente é, não só numa constituição de eu, tá? Pensando nessa ideia, mas eu acho que da condição de ser humano mesmo, daquilo que ele fala que vem da natureza do animal, né? Que é o que a gente é. Por outro lado, ao nos sentirmos impelidos a negar expressamente a existência desse tipo de pensamento nessa região, também admitimos indiretamente que a nossa justificação não seria perfeita se não se entendesse até ali. E creio que nisso, mesmo que inconscientemente, falamos a linguagem da verdade. Pois é impossível imaginar um ato onírico cuja motivação original não teria passado primeiro pela psique do homem desperto, na forma de um desejo, vontade ou impulso. Em relação a esse primeiro impulso, temos de que admitir, prossegue Delbrecht, que o sonho não o inventou, apenas o copiou e o desenvolveu. Elaborou de forma dramática só uma partícula do material histórico encontrado dentro de nós. Encenou a palavra do apóstolo: aquele que odeia seu irmão é um assassino. E embora possamos rir dessa criação elaborada do sonho mau após o despertar, seguros de nossa força moral, a matéria-prima original não apresenta nenhum lado risível. Sentimos-nos responsáveis pelos desvios do sonhador, não pela soma total, mas por certa porcentagem. Em suma, se entendermos nesse sentido, dificilmente contestável a palavra de Cristo: do coração procedem os maus pensamentos. Também será difícil nos esquivarmos da convicção de que cada pecado cometido no sonho traz consigo alguma culpa, pelo menos. Agora, isso daqui também é muito verdade, né? Dependendo ali da pessoa e enfim, de como que ela lida ali com as questões dela. Já atendi pessoas que trouxeram esse ponto, assim, de que, nossa, eu sonhei com tal coisa, e aí a pessoa se sente culpada verdadeiramente por causa de um sonho, e às vezes não tem, é que assim, não é que não tem nada, né? Porque o que ela se sente culpada também vem de algo ali que era consciente. Mas tem de se culpar muito, ainda que não tenha intenção, então, de realizar algo no sentido prático, a pessoa fica com aquilo, assim, né? Nossa, por que que eu fiz isso, ainda que no sonho? E aí a gente chega na parte consciente da questão. Tem gente que sente culpa até quando sonha. Hildebrandt, portanto, identifica a fonte da imoralidade dos sonhos nos germes e nos indícios de impulsos ruins que passam por nossa alma durante o dia como tentações, e não hesita em levar em consideração os sentimentos e morais na avaliação ética da personalidade. Como sabemos, os mesmos pensamentos e a mesma avaliação deles fizeram os pios e santos de todas as épocas lamentarem seu estado vil de pecador, que tem uma nota, foi acrescentada em 1914. É interessante saber como a Santa Inquisição se posicionou em relação ao nosso problema. No Tractatus de Ofício de Carênia, encontramos a seguinte passagem: quando alguém fala heresias no sonho, os inquisidores devem tomar isso como motivo para investigar sua conduta de vida, pois no sono costuma retornar o que ocupou sua mente durante o dia. Creio não haver dúvidas quanto à ocorrência geral dessas noções contrárias. A maioria das pessoas, e também em outras áreas além da ética, mas a avaliação dessas noções nem sempre foi séria. Spita cita a seguinte declaração de Ziller, que se insere nesse contexto: raramente um espírito é tão bem organizado a ponto de sempre possuir domínio pleno e de não ter o fluxo contínuo e claro de seus pensamentos, frequentemente interrompido por representações, não só insignificantes, mas também completamente grotescas e disparatadas. Sim, os maiores pensadores têm lamentado esse bando
zombador e vergonhoso de representações oníricas, que perturba suas contemplações e seu trabalho intelectual mais sério e sagrado. Outra observação de Hildebrandt lança uma luz clara sobre a posição psicológica desses pensamentos contrastantes. Ele comenta que, por vezes, o sonho nos permite vislumbrar profundezas e dobras de nosso ser que, no estado de vigília, permanecem inacessíveis para nós. Kant nos revela o mesmo conhecimento numa passagem de sua Antropologia, quando afirma que o propósito do sonho poderia ser nos mostrar nossas predisposições ocultas e nos revelar o que não somos, mas o que poderíamos ter sido se tivéssemos recebido outra educação. Isso daqui também acho que é importante a gente destacar, porque é questão de a gente se torna quem a gente é a partir de tudo aquilo que envolve a nossa educação. E aí a nossa educação num sentido amplo mesmo e de participação também da sociedade. Acho que essa frase cabe muito para a gente pensar a questão que o Freud fala do processo de culturalização do indivíduo. E também Hadstock, dizendo que muitas vezes o sonho nos revela apenas aquilo que não queremos admitir e que, por isso, injustamente, o consideramos mentiroso e impostor. É igual quando tem o ato falho e fala, não queria dizer isso. Queria, né? Queria sim. J. Erdmann escreve: jamais um sonho me revelou como uma pessoa deveria ser julgada, mas apenas como eu a julgo, e qual é a minha postura em relação a ela. Já aprendi isso várias vezes de um sonho, para minha grande surpresa. E o H. Fitch defende uma opinião semelhante. O caráter dos nossos sonhos é um espelho muito mais fiel de nosso ânimo geral do que a nossa autoobservação durante a vigília. A emergência desse impulso tão estranho à nossa consciência moral é apenas análoga a algo já conhecido, que o sonho dispõe de outro material de representações, que falta ao estado de vigília ou nele tem papel insignificante. Observações como a de Benini chamam nossa atenção para esse fato. Certas inclinações nossas que, por algum tempo, acreditávamos sufocadas ou extintas, são despertadas. Paixões velhas e sepultadas ressuscitam. Coisas e pessoas em que nunca pensamos nos aparecem. E de Volquete. E também representações que entraram na consciência desperta, de modo quase despercebido, e que talvez ela jamais retirasse do esquecimento, costumam revelar no sonho a sua presença na psique. Finalmente, cabe lembrarmos que, segundo Schleiermacher, já o adormecer é acompanhado pelo surgimento de representações, imagens involuntárias. Como representações involuntárias, podemos reunir todo esse material de representações, cuja ocorrência tanto nos sonhos imorais como nos absurdos, provoca nossa estranheza. Uma diferença importante se acha apenas no fato de que as representações involuntárias na área moral nos levam a reconhecer sua oposição ao nosso sentimento habitual, enquanto as outras nos parecem apenas estranhas. Ainda não se deu nenhum passo que nos permitisse eliminar essa diferença mediante um conhecimento mais profundo. Que significado tem o surgimento de representações involuntárias no sonho? Que conclusões podem ser tiradas para a psicologia da psique desperta e da que sonha desse surgimento noturno de impulsos éticos contrastantes? Constatamos aqui uma nova divisão de opiniões e mais um agrupamento diferente dos autores. O raciocínio de Hildebrandt e outros defensores de sua visão fundamental só pode levar à conclusão de que os impulsos imorais possuem certo poder, embora inibido e incapaz de induzir a ação, também na vida de vigília, e que no sono está ausente algo, que a uma inibição nos impediu de constatar a existência desse impulso.
O sonho revelaria, assim, a natureza verdadeira do ser humano, embora não toda a sua natureza, e seria um dos meios de tornar acessível o nosso conhecimento ao interior oculto da psique. É apenas com base nessas premissas que o Delbrand pode atribuir ao sonho o papel de alertador, que chama nossa atenção para danos morais ocultos da nossa psique, da mesma forma como os médicos admitem que ele é capaz de anunciar à consciência enfermidades físicas até então despercebidas. E também o Spita parece se orientar pela mesma concepção, ao apontar para as fontes de excitação que afluem para a psique, por exemplo, no período da puberdade, e consola o sonhador, dizendo que este fez tudo o que está em seu poder e se levou uma vida estreitamente virtuosa no estado de vigília e se esforçou por suprimir os pensamentos pecaminosos sempre que surgiram, por não deixá-los amadurecer e se concretizar em atos. Segundo essa concepção, poderíamos designar as representações involuntárias como representações suprimidas durante o dia e deveríamos ver em seu surgimento um autêntico fator psíquico. Nossa, estou com o nariz entupido, tá ótimo. Outros autores acreditam que não temos o direito de chegar a essa conclusão. Para Jensen, as representações involuntárias, tanto no sonho como no estado de vigília, e também em delírios de febre e de outros tipos, têm o caráter de uma atividade volitiva em estado de repouso e de um processo, de certa forma, mecânico de imagens e representações por meio de movimentos internos. Um sonho imoral provaria para a vida psíquica do sonhador apenas o fato de que este, em algum momento e de alguma forma, tomou conhecimento do conteúdo das representações em questão, mas certamente não a existência de um impulso psíquico do próprio sonhador. No caso de outro autor, Maury, poderíamos suspeitar que também ele atribui ao estado onírico a faculdade de não de destruir arbitrariamente a atividade psíquica, mas de decompô-la em seus componentes. Referindo-se aos sonhos, nos quais transpomos os limites da moralidade, ele diz: são nossas inclinações que falam e que nos fazem agir, sem que a consciência nos retenha, mesmo que, às vezes, ela nos alerte. Tenho meus defeitos e minhas inclinações viciosas. No estado de vigília, tento lutar contra eles, e muitas vezes não me rendo a eles. Mas nos meus sonhos sempre sucumbo a eles. Ou melhor, ajo de acordo com seu impulso, sem medo e sem remorso. Evidentemente, as visões que se desdobram diante do meu pensamento e que constituem o sonho me são sugeridas pelas incitações que sinto e que minha vontade ausente não tenta reprimir. Se acreditássemos na capacidade do sonho de revelar uma disposição imoral do sonhador realmente existente, mas suprimida ou oculta, não poderíamos expressar essa opinião de forma mais clara do que nas palavras de Maury. No sonho, o homem se revela a si mesmo por inteiro, em sua nudez e miséria inatas. Ao suspender o exercício de sua vontade, ele se transforma em um brinquedo de todas as paixões das quais, no estado de vigília, a consciência, o senso de ordem e o medo nos defendem. Em outra passagem, encontra palavras certeiras. No sonho, é sobretudo o homem instintivo que se revela. O homem retorna, por assim dizer, ao estado natural quando sonha. Mas quanto menos as ideias adquiridas tiverem penetrado seu espírito, mais inclinações em desacordo com elas preservarão influência sobre ele no sonho. Então, cita como exemplo que, não raro, seus sonhos o mostram como vítima justamente daquela superstição que ele combate com maior fervor em seus escritos. O valor de todas essas observações
perspicazes de Maury para um conhecimento psicológico da vida onírica é diminuído pelo fato de que ele se recusa a reconhecer nos fenômenos observados com tanta exatidão algo além das provas do automatismo psicológico, que, segundo ele, domina a vida onírica. Ele compreende esse automatismo como o total oposto da atividade psíquica. Num trecho de Estudos sobre a Consciência, extrai que ele escreve: o sonho não consiste exclusivamente em ilusões. Quando, por exemplo, temos medo de ladrões no sonho, os ladrões são imaginários. O medo, porém, é real. Isso nos chama a atenção para o fato de que não podemos julgar o desenvolvimento dos afetos no sonho da mesma forma como julgamos o conteúdo onírico restante. E deparamos-nos com o problema de identificar o que pode ser real nos processos psíquicos do sonho, isto é, o que pode reivindicar um lugar entre os processos psíquicos do estado de vigília. E espirrar. Ó, vamos começar. Teorias do sonho e função do sono. Deixa eu ver se é grande. Acho que sim, mas qualquer coisa a gente para num... É bem grande. Qualquer coisa a gente para num lugar aí que faça mais sentido. 114, tu acha que chega? Ó, tem uma parte que dá uma brechinha, tá vendo? Então, vamos tentar, né? Eu vi aqui que tem um espacinho. Vamos lá, né? Uma exposição sobre o sonho que procura explicar o maior número possível de suas características observadas de um mesmo ponto de vista e, simultaneamente, determinar a posição do sonho dentro de uma área de fenômenos mais ampla poderá ser chamada de teoria do sonho. A diferença entre as teorias do sonho será que elas definiram esta ou aquela característica do sonho como essencial, e nela apoiarão explicações e correlações. Não é necessário que a própria teoria permita deduzir uma função, isto é, uma utilidade ou qualquer outra realização do sonho, mas nossa expectativa, habituada a se orientar pela teleologia, certamente dará preferência àquelas teorias que apresentarem algum vínculo com uma função do sonho. Já conhecemos várias concepções do sonho que mereceriam, mais ou menos, ser chamadas de teorias do sonho nesse sentido. A crença dos antigos de que o sonho era enviado pelos deuses para orientar os atos dos homens era uma teoria completa do sonho, que informava tudo o que se precisava saber sobre o sonho. A partir do momento em que o sonho se tornou objeto da pesquisa biológica, surgiu um número maior de teorias do sonho, inclusive algumas bastante incompletas. Se renunciamos a uma enumeração exaustiva, podemos dividir teorias do sonho nos seguintes grupos, conforme o pressuposto subjacente quanto ao grau e ao tipo de atividade psíquica no sonho. 1. Teorias como a de Delboff, que veem no sonho uma continuação da atividade psíquica plena da vida de vigília. Aqui, a psique não dorme, seu aparelho permanece intacto, mas, levado às condições do estado do sono, divergentes das dos estados de vigília, ela tende a produzir, funcionando normalmente, resultados diferentes do que do estado de vigília. No caso dessas teorias, perguntamos se são capazes de deduzir das condições do estado de sono todas as diferenças entre o sonho e o pensamento desperto. Além disso, falta-lhes a perspectiva quanto a uma possível função do sonho. Não explicam para que sonhamos, porque o mecanismo complexo do aparelho psíquico continua a funcionar, mesmo quando é submetido a condições para as quais ele não parece ter sido projetado. Dormir sem sonhar, ou, quando perturbado por estímulos, despertar, seriam as únicas reações adequadas, em vez da terceira, a do sonhar. 2.
Teorias que, ao contrário, supõem no sonho uma diminuição da atividade psíquica, um afrouxamento das correlações, um empobrecimento do material acessível. Segundo essas teorias, o sono precisaria ser caracterizado de forma completamente diferente do ponto de vista psicológico do que o faz Delboff. O sono influi amplamente na psique, não consiste apenas no isolamento da psique do mundo externo. Antes, penetra em seu mecanismo e o torna temporariamente inutilizável. Permitindo-me uma comparação com o material psiquiátrico, posso dizer que as primeiras teorias constroem o sonho como uma paranoia. As segundas o transformam em um modelo da debilidade mental ou de uma amência. A teoria segundo a qual, na vida onírica se expressa apenas uma pequena fração da atividade psíquica paralisada pelo sono, é, de longe, a preferida entre os autores médicos e no mundo científico. Pressupondo que haja um interesse geral pela explicação do sonho, podemos dizer que esta é a teoria dominante. Devemos destacar com que facilidade justamente essa teoria evita o pior obstáculo de toda explicação do sonho, o fracasso ante um dos contrastes envolvidos no sonho. Visto que, para essa teoria, o sonho é o resultado de um estado de vigília parcial, uma vigília gradual, parcial e, ao mesmo tempo, altamente normal, diz a Psychology de Herbert sobre o sonho. Ela consegue, por meio de uma série de estados progressivos de vigília até o despertar pleno, cobrir toda a série que vai desde o desempenho reduzido do sonho, que se revela no absurdo, até o desempenho intelectual plenamente concentrado. Aquele que julga indispensável ou mais científica explicação fisiológica encontrará essa teoria do sonho expressa na descrição de Biggs. Esse estado de torpor se aproxima de seu fim apenas gradativamente nas primeiras horas da manhã. Os produtos da fadiga acumulados na albumina cerebral diminuem sempre mais. Uma quantidade cada vez maior deles é decomposta ou levada pela incessante corrente sanguínea. Aqui e ali, alguns grupos de células já despertos se destacam, enquanto tudo à sua volta ainda permanece em estado de torpor. Agora se apresenta à nossa consciência turvada o trabalho isolado dos grupos individuais, faltando-lhe ainda o controle de outras partes do cérebro que governam a associação. É por isso que as imagens criadas, que na maioria das vezes correspondem às impressões materiais do passado recente, se encadeiam de forma irregular e caótica. Aumenta constantemente o número de células cerebrais liberadas e diminui cada vez mais a insensatez do sonho. Certamente, encontraremos essa visão de sonho como uma vigília incompleta e parcial, ou traços de sua influência com todos os fisiólogos e filósofos modernos. Sua exposição mais minuciosa é encontrada em Maury. Muitas vezes ele dá a impressão de que imagina um estado de vigília ou um estado de sono como algo que pode ser deslocado de uma região anatômica para outra, sendo que uma província anatômica estaria vinculada a determinada função psíquica. Quero observar apenas que, caso a teoria da vigília parcial venha a ser confirmada, seus detalhes ainda exigirão muita discussão. Naturalmente, essa concepção da vida onírica não permite identificar uma função do sonho. Um juízo coerente sobre a posição e a importância do sonho é apresentado na seguinte declaração de Biggs. Como vemos, todos os fatos nos obrigam a caracterizar o sonho como um processo somático, que em todos os casos é inútil e em muitos até patológico. A expressão somático, com referência ao sonho, enfatizada pelo próprio autor, aponta para mais de uma direção. A princípio, remete à etiologia do sonho, que muito interessava a Biggs,
visto que ele estudava a produção experimental de sonhos pela administração de venosos. Esse tipo de teoria do sonho tende a atribuir o estímulo para o sonhar exclusivamente ao plano somático. Em sua forma extrema, a teoria diria: após adormecermos pela remoção dos estímulos, não existiria necessidade e motivo para sonhar até amanhã. Quando o despertar gradual, em decorrência dos novos estímulos que nos chegam, poderia se refletir no fenômeno do sonhar. No entanto, não é possível manter o sono sem estímulos, tal como os germes da vida, de que se queixa Mefistófeles. Ele está citando Goethe, Fausto, parte 1, cena 3. Ô, gente, alguém já viu alguma coisa do Goethe, de Fausto? Não? Todas as vezes que eu leio alguma citação, e são muitas, né? Porque o Freud cita muito, eu penso, eu vou atrás disso, eu nunca vou atrás disso, eu preciso ir atrás disso, porque eu tenho tanta vontade de ler, que ele cita muito, né? Eu não sei nem se é possível encontrar. Se alguém souber, me conta, mas eu vou tentar pesquisar hoje isso, não vou deixar passar. Os estímulos se aproximam. A Sônia me disse que tem o livro dele. Obrigada. Não sabia, eu vou ver, porque parece que é tão bonito, parece bem doido também, né? O nome do livro é O Advogado do Diabo? Me conta esse babado. Deixa eu abrir aqui. Fausto é o nome do livro. E ele é o advogado do diabo, então ele tem muito essa relação com os sonhos com esse diabo. É bem interessante. Eu não li todo, tá? Eu só comecei, porque ele não é um livro muito simples de ler. Eu imagino, porque tem umas citações que já são bem difíceis. É muito grande? Ele é grandinho. Eu vou ver, eu acho que eu tenho ele aqui, eu vou mandar uma foto depois. Ai, beleza, obrigada. Imagina. Os estímulos se aproximam da pessoa adormecida de todos os lados, de fora, de dentro e até mesmo de todas as regiões do corpo, com que a pessoa jamais se preocupou em estado de vigília. Assim, o sono é perturbado, a psique é sacudida e despertada aqui e ali, funcionando por breve momento na parte despertada, e fica feliz por poder voltar a dormir. O sonho é a reação a uma perturbação do sono ocasionada pelo estímulo, uma reação, aliás, completamente supérflua. Designar o sonho, que afinal de contas continua a ser o produto do órgão psíquico, como processo somático, tem, porém, ainda outro sentido. Pretende negar ao sonho a dignidade de um processo psíquico. Há muito, o sonho já foi comparado aos 10 dedos de uma pessoa sem nenhum conhecimento musical que deslizam sobre as teclas do instrumento. Uma imagem que pode ser a melhor ilustração do que os representantes das ciências exatas pensam acerca do sonho. Nessa acepção, o sonho é algo que não pode ser interpretado, pois como os 10 dedos do intérprete ignorante seriam capazes de produzir uma peça de música. Desde cedo, não faltaram objeções à teoria da vigília parcial. Burdach escreveu: quando afirmam que o sonho é uma vigília parcial, primeiramente não explicam nem a vigília nem o sono. Em segundo lugar, afirmam apenas que algumas forças da psique estão ativas no sonho, enquanto outras repousam. Mas essa desigualdade ocorre durante toda a vida. Apoia-se nessa teoria dominante do sonho, que o entende como processo somático, uma concepção muito interessante do sonho, formulada pela primeira vez por Robert em 1886. Ele parece ser convincente, pois consegue informar uma função, um resultado útil para o sonho. Robert fundamenta sua teoria em 2 fatos observados. Uma que já consideramos ao examinar o material do sonho, a saber, que frequentemente sonhamos com as impressões menos importantes do dia e que raramente transpomos os grandes interesses do dia para o sonho. Robert assevera como verdade exclusiva que jamais se transformam em instigadores do sonho,
coisas plenamente esmiuçadas pelo pensamento, mas apenas aquelas que se acham na mente de forma incompleta, ou que tocam o nosso espírito apenas de passagem. Por isso, não conseguimos, na maioria das vezes, explicar o sonho, pois suas causas são justamente as impressões sensoriais do dia transcorrido, que não atraíram suficientemente a atenção do sonhador. A condição para que uma impressão se manifeste no sonho é, portanto, que ela tenha sido interrompida em sua elaboração, ou que seja insignificante demais para reivindicar essa elaboração. Para Robert, o sonho se apresenta como um processo somático de excreção, que chega ao conhecimento em nossa reação mental a ele. Sonhos são exceções de pensamentos sufocados em germe. Se privássemos uma pessoa de sua capacidade de sonhar, ela ficaria, no devido tempo, mentalmente perturbada, pois em seu cérebro se acumularia uma grande massa de pensamentos incompletos, irrefletidos e de impressões superficiais, cujo grande peso sufocaria aquilo que a memória deveria incorporar como um todo completo. O sonho presta ao cérebro sobrecarregado os serviços de uma válvula de escape. Os sonhos possuem o poder de curar e aliviar. Aí é aquilo, né, Nick? Se a gente consegue realizar no sonho, muitas vezes já é o suficiente. Porque faz parte, então, desse processo de elaboração. De tanto que as pessoas falam, né, hoje em dia, de ressignificar, às vezes o sonho pode, então, vir com essa função, de ressignificar as coisas. Olha, agora eu lembrei de algo geral, assim, que as pessoas falam, nada específico, mas quando as pessoas perdem alguém, elas estão num processo de luto, e aí elas sonham que a pessoa tá bem, e aí elas conversam, né, e aí a pessoa fala que tá bem, tudo, e elas entendem aquilo como sendo uma mensagem, ou algo, né, que veio ali como uma verdade. O sonho tem mesmo essa função de cura, de, bom, ele morreu, mas olha só, tá tudo bem, ele tá bem, né, não tem dor, tá feliz, tá lá, né, embora tenha morrido, tá tudo bem. E aí o sonho vem, então, como esse lugar mesmo de dar algum sentido para aquilo que antes ainda estava completamente dolorido. Seria equivocado dirigir a Robert a pergunta de como a representação no sonho pode provocar um alívio da psique. Aparentemente, o autor deduz dessas duas peculiaridades do material onírico que essa expulsão de impressões inúteis durante o sono ocorre de alguma forma como processo somático, e que o sonhar não é um processo psíquico especial, mas apenas o comunicado que recebemos dessa eliminação. A propósito, a excreção não é a única coisa que ocorre na psique durante a noite. O próprio Robert acrescenta que, além disso, os impulsos do dia são elaborados, e aquelas partes dos pensamentos não digeridos que não podem ser expelidas são reunidas num todo por fios de pensamento emprestados da fantasia, inserindo-as assim na memória como uma pintura imaginária inofensiva. Mas é na avaliação das fontes do sonho que a teoria de Robert se opõe diametralmente à teoria dominante. Segundo esta, não haveria sonhos se a psique não fosse despertada repetidamente por estímulos sensoriais externos e internos. Segundo a teoria de Robert, o impulso para sonhar se encontra na própria psique, em sua sobrecarga, que exige ser aliviada, e ele julga, de modo bastante coerente, que as causas determinantes do sonho existentes na condição somática ocupam um espaço secundário, e jamais seriam capazes de instigar um espírito a sonhar se nele não houvesse material extraído da consciência desperta para a formação do sonho. Ele admite apenas que as imagens fantasiosas desenvolvidas no sonho e provenientes das profundezas da psique podem ser influenciadas pelos estímulos nervosos. Segundo Robert, portanto, o sonho não depende tanto da esfera somática.
É verdade que não chega a ser um processo psíquico, não ocupa um lugar entre os processos psíquicos da vigília. É um processo somático que ocorre todas as noites no aparelho da atividade psíquica e tem uma função a cumprir: proteger esse aparelho de uma tensão excessiva, ou, usando outra imagem, retirar o esterco da psique. Agora ele ia começar a falar de outro autor, e aí eu acho que eu vou parar aqui para ter sentido. Pode ser? Que a gente não vai conseguir chegar lá na outra página que está muito longe ainda. Mas, ó, já chegamos passamos da página 100, agora faltam o quê? Mais 500? Deixa eu ver. Por aí, né, gente? Meu Jesus. Eu nem sei quantas páginas tem isso. Nossa. Só de referência tem quase 100. Mas vai até a 675. Só faltam, então, 500 e tralalá, né? Pouca coisa, quase nada. Obrigada pela companhia. Até a próxima quinta. Um beijo e um beijo.